Salve, 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 galerinha! Muito boa noite. Mais um dia com correção de questões comentadas aqui no nosso canal Francesca Educação Financeira. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Toda semana nós temos conteúdo novo aqui no canal. Terças-feiras é o dia de nós termos o nosso quadro de correção de questões. Já temos aí mais de uma centena de questões aí no banco de dados, tá? Que nós já fizemos aqui. Foram aí, pelo menos fora o preparatório de CPA 10, para quem participou, nós já estamos aí na 10ª sequência, em média de 15 questões cada uma das semanas, ou seja, completando aí quase 150 questões, além de nós termos gravado aqui também, e você tem isso disponível aqui no canal, nossa correção completa de uma prova de CPA 10. Então você que nunca viu, que não tem ideia de como acontece, como é que é a metodologia, nós temos uma correção completa, tá, aqui no nosso material. Então assim, ó, aproveitem, muito conteúdo aí gratuito para vocês, e estamos preparando novidades em relação às outras certificações. Relembrando, então, desde já, galerinha, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, fala com o pessoal aí que você conhece, seus amigos, seus familiares, pessoas que trabalham com você, que estão buscando aí conhecimento na área de investimento e querem tirar a certificação, para curtir, para entrar aqui no canal. Lembrando que todos os dias nós também temos aí de manhã cedo o nosso Morning Call, o que esperar do mercado, que é onde nós falamos aí sobre as perspectivas de mercado para o dia. E todo esse conteúdo é gratuito para vocês, então vamos levar isso para mais gente, e com certeza muita gente aí precisa desse tipo de conteúdo, certo? Antes da gente começar aqui a nossa correção de questões, como é normal, vamos falar um pouquinho sobre mercado, vamos ver o que tem aí de novidade. Como eu estava trabalhando aí o dia todo, tive uma troca recente de serviço também. Muita coisa aí para aprender, mas falando um pouquinho do que aconteceu na semana. Galera, se escutarem barulho aí é que tá caindo o mundo aqui em Blumenau, tá? Então relaxa aí, mas a chuva tá lá do lado de fora, então não nos atrapalha. Falando então de mercado, nós tivemos aí na semana passada não é relatório Focus, desculpa, relatório Focus foi na segunda, né? Na semana passada nós tivemos reunião do Copom, terça e quarta-feira. Na quarta-feira, após as 18 horas, como é a nova praxe aí do Procon, foi divulgada a nova taxa de juros, a taxa Selic. Inclusive a taxa Selic aí tendo um aumento acima daquilo que se imaginava, né? Se imaginava aí 0,5 pontos percentuais ou 50 pontos base, que também é uma outra forma de exemplificar. E foi aumentado aí 0,75 por decisão unânime, inclusive. E hoje foi divulgado aí a ata da reunião do Copom. Não tive a oportunidade de vê-la em detalhes, mas pelo pouco que eu ouvi, foi muito ressaltado, óbvio, a questão do dólar, controle do dólar e da inflação, mas principalmente o risco fiscal do país no curto prazo. Essa aí foi uma das grandes mudanças aí em relação ao viés para os próximos meses, e o próprio Copom já havia dito na última semana, na quarta-feira, que caso o cenário econômico não mude, infelizmente, né, ou felizmente, aí depende do ponto de vista, né, na próxima reunião do Copom deve ter um novo aumento aí de novamente 0,75 pontos percentuais, ou seja, a taxa Selic, se esse cenário se cumprir, que foi aí durante boa parte do ano passado em 2%, chegaria aí até o final do mês que vem a algo próximo já de 3,5%, ou seja, quase dobrando o valor da taxa Selic aí no primeiro semestre de 2021. E aí nós já entramos num outro assunto que é muito legal, muito importante. Você que quer se atentar aí ao mercado financeiro, olhe que é o relatório Focus, que é toda segunda-feira, certo? Toda segunda-feira nós temos relatório Focus ali, onde é pego a mediana. Lembrando, mediana é a posição central. Tem um vídeo
falando sobre isso aí no nosso quadro Aprendendo Certificações na Prática também, mas a mediana é exatamente o valor do meio de todas as perspectivas, certo? De todos os valores ali que foram colocados. E a mediana ali, tanto para PIB quanto para o que é o crescimento, né, foi colocado para baixo e infelizmente subiu a perspectiva de IPCA, que é a inflação, IGPM, que também é outro indicador de inflação. Não vou dar mais detalhes, porque a gente tem questões sobre isso, né? Lembrando, se você está nos assistindo aí e não recebeu aí o quadro de questões, o caderno de questões, tá? Solicite o link, você pode entrar no nosso grupo de correção de questões e você recebe, então, toda segunda-feira esse material lá, também gratuito para você fazer e depois acompanhar a correção conosco. Tá? E essas perspectivas de IGPM, IPCA, câmbio e também a taxa Selic, todas elas foram ampliadas, né, para o ano de 2020, 2021, 2022 e 2023. Já se analisa, alguns especialistas falam em uma possibilidade de 5,5% ou talvez 6% a Selic ainda no ano de 2021. Então, realmente seria uma mudança bem drástica, pensando aí no que aconteceu no último ano, certo? Agora, então, assim, ó, já falamos bastante aqui, como vocês sabem, o professor aqui fala mais do que a boca, né? A gente tem que dar continuidade, muita coisa aí para nós fazermos, mas os recadinhos paroquiais sempre são importantes. Vamos então falar aí de correção de questões, questões comentadas. Vou pegar aqui caneta, a gente gosta de rabiscar, né? E aí nós temos então... Barulho estranho aqui, mas acho que é da chuva. Então vamos lá. Ó. Questão número 1 da nossa correção de questões, certo? Em relação aos benefícios da Previdência Social, podemos citar exceto, certo? Então vamos lá. Ó. Letra A, aposentadoria por idade. Letra B, pensão por morte. Letra C, auxílio reclusão. Letra D, aposentadoria por tempo de serviço. Tá? Então vamos aos detalhes, tá? Em relação aos benefícios da Previdência Social, vamos lembrar que nós temos dois tipos de previdência. A Previdência Social, certo? Aquela do INSS, que todo trabalhador de carteira assinada, ele automaticamente está dentro dela, e os autônomos, profissionais liberais, entre outros, ele é facultativo, né? Mas muita gente aí acaba contribuindo por conta dos benefícios que tem. Quais são os benefícios da Previdência Social? Tem a outra que é a complementar, também a gente vai falar sobre ela hoje, mas a Previdência Social, quais são os benefícios? Exceto, e muito importante aqui, você lembrar desse detalhe, tá? A prova da Ambima, ela é campeã de pegadinha. Se você está chegando hoje aqui no canal, todos os meus alunos dizem que as minhas provas normalmente são um pouco mais difíceis, minhas questões, do que aquelas que caem na prova. Porque treino difícil é jogo fácil. Treino difícil, jogo fácil. Então aqui tem que ser diferente. E aqui a gente te prepara, faz você entender e te prepara para passar na prova. Mas vamos lá, ó. Com exceção, então, sempre cuide com exceto, né, incorreto. É muito, muito comum acontecer esse tipo de coisa ali na prova da Ambima, na sua prova de certificação. Então vamos às alternativas, né? Aposentadoria por idade é um benefício da Previdência Social? Sim ou não? Sim, sim. O indivíduo, ele tem, obviamente, aí um prazo mínimo de contribuição, mas chegando a uma certa idade ali, 65 anos, né, ele pode se aposentar pelo INSS, certo? Existem outras situações, mas existe a aposentadoria por idade. Existe a pensão por morte, também existe, né? O cidadão contribuiu ali a vida inteira, de repente ele acaba falecendo. O cônjuge, companheiro ou filhos menores de idade, eles recebem a pensão por morte. Agora vamos aí, extremamente polêmico, auxílio reclusão. O auxílio reclusão é aquele dinheiro que o cidadão que foi preso,
ele recebe, ou melhor, ele não, né? Se ele tiver filhos menores ou pessoas que dependam dele, recebem o equivalente ali a um salário, mais ou menos, ali como auxílio reclusão. O pessoal costuma dizer, bandido ali, ó, o camarada, ele simplesmente ali, ele foi preso e o governo paga um salário lá para a família dele. Detalhe, tá, galera? Isso existe sim, tá? Então não é essa alternativa que a gente quer também, mas o auxílio reclusão, ele só acontece, só recebe a pessoa que estava contribuindo ao INSS. Ou seja, o cidadão, quando ele é preso, ele tem que estar contribuindo, ou seja, ele tinha que estar trabalhando ou pagando o carnezinho dele do INSS, tá? Se ele simplesmente pratica atividades ilícitas e não paga, não existe o auxílio reclusão. Então é só um ponto bem importante aí que muita gente acaba às vezes ficando revoltada e desconhece alguns fatores, certo? Aqui então, muito fácil, questão 1, o que é que não é um benefício da Previdência Social? Aposentadoria por tempo de serviço. Professor, mas eu sei, eu já vi, eu tenho meu pai, meu tio, meu vizinho, o amigo do amigo do amigo do meu pai, que ele se aposentou por tempo de serviço. Sim, isso existia, era um benefício, aposentadoria por tempo de serviço, contribuindo. Eu tenho amigos aí que por tempo contribuíram aí, aposentaram com 50 anos, 52 anos de idade, tá? Pelo tempo de contribuição. Ele começou a trabalhar muito cedo e automaticamente, por tempo de serviço, ele conseguiu se aposentar. Mas essa era a regra antiga da Previdência. Com a reforma da Previdência, isso não existe mais. Isso tem que ficar bem claro para você, então, que não existe mais aposentadoria por tempo de serviço, certo? Questão número 1, então, alternativa D. Bora. Questão 2, Pedro. O Pedro adquiriu um plano de previdência do tipo PGBL, com tabela regressiva de imposto de renda. Ele está com dúvida referente ao seu plano. Além da corretora, onde mais ele pode tirar dúvidas referente ao plano? Então vamos lá. Ó. Letra A. No banco onde Pedro tem conta? Letra B. Na SUSEP? Letra C. Na Previc? Ou letra D. Junto ao Banco Central? A, B, C ou D. E vamos olhar aí para a questão. Lembrando, às vezes a questão ela te dá muita informação que é desnecessária. Aqui é mais um caso, tá? Prova da Ambima é muito comum acontecer isso. Então, assim, ó, o Pedro adquiriu um plano de que tipo? PGBL com tabela regressiva. Isso é importante na pergunta específica aqui. O que ele quer saber? Aonde o Pedro pode tirar dúvidas referentes ao seu plano, certo? Então, indiferente, tá? De qual é o tipo de plano, tá? Isso não importa, é só encheção de linguiça para te confundir no momento da prova, certo? Então, vamos lá. Aonde ele pode tirar dúvidas referentes ao seu plano? Além da corretora, ou seja, isso predispõe que ele adquiriu esse plano na corretora. Então, ele vai pedir informação lá no banco onde ele tem conta? Não, né? Não. Por quê? Quem disse que o banco é o mesmo que a corretora? Porque existe, por exemplo, eu tinha conta no Banco Itaú, quando era funcionário do Banco Itaú, e conta na corretora do Itaú. Ou seja, a mesma instituição, mas são CNPJs distintos e um, muitas vezes, não tem informação referente ao que você contratou no outro. Além do fato de que aqui não está especificado que é o mesmo banco barra corretora, certo? Bora lá, assim, ó. Banco Central? Banco Central também não, né? O Banco Central ele vai cuidar das instituições financeiras e aqui nós não estamos falando de instituição financeira, estamos falando aí de planos de previdência, de entidades de previdência complementar. E aí nós temos aqui, como sempre fica normalmente duas alternativas, é o mais comum, né? Nós temos a SUSEP e a Previc. Uma delas, se você lembrar, a SUSEP ela está ligada ao CNSP e a Previc ao CNPC, certo? Que são os órgãos máximos ali. Lembra daquela tabelinha lá do nosso preparatório de CPA 10? Se você lembrar daquilo, fica muito mais fácil. Mas, acima de tudo, vamos olhar e lembrar. Estamos falando de um plano PGBL, tabela regressiva. Professor, mas eu não sei se é um plano de previdência aberto ou fechado. Se não fala nada,
Se a questão não falar nada, é aberto, porque quando for um plano de previdência fechado, vai estar estipulado na questão, vai ter esse detalhe na questão. Então você lembra que assim, ó, aberto, quem cuida do aberto é a SUSEP, a Previc. A Previc ela só vai cuidar dos planos de previdência complementar fechados, que são aqueles aonde a instituição, a empresa onde você trabalha, por exemplo, ela tem o plano, um exemplo lá, a Petrobras tem para os funcionários dela um plano de previdência para os funcionários da Petrobras. E para você entrar nesse plano, você tem que ser funcionário da Petrobras. Ah, mas eu não sou. Então você não pode entrar nesse tipo de plano, certo? Então aqui fica bem mais fácil, bem tranquilo. E só relembrando, não procura pelo em ovo. Não procura pelo em ovo, certo? A questão não falou em previdência complementar fechada, ela obviamente está falando do normal, do plano de previdência complementar aberto, que quem cuida disso é a SUSEP. Mais um detalhe, se você estiver estudando para CPA 10, na CPA 10 não cai previdência complementar fechada, mas a gente sempre fala sobre isso, principalmente porque você já tem que começar a se preparar, tem que estar atento. E detalhe, tá? A partir de abril tem novidade aí, principalmente no que tange a lavagem de dinheiro. Então fica de olho, você que teve a prova cancelada e vai fazer a prova em abril. A gente pode até fazer uma live falando sobre isso, mas é bem tranquilo o que mudou, tá? Questão número 3, então, com relação ao prazo para portabilidade de um plano de previdência do tipo VGBL, nós podemos afirmar que, letra A, o prazo para portabilidade de um plano do tipo VGBL é de 60 dias, prazo mínimo. Letra B, é de pelo menos 90 dias. É de no mínimo 120 dias, letra C. Ou letra D, o prazo mínimo para portabilidade é de 180 dias. A, B, C ou D. E volta aquele detalhezinho que o professor já falou para vocês aqui, não procura pelo em ovo, então a questão costuma dar algumas informações que não serão relevantes para você responder, certo? E aí aqui é novamente a questão do tipo de plano. Se for PG ou VG, não interessa. A portabilidade, existe uma regra, não tem como você não decorar, tá? A única alternativa é decorar, o professor dá muitas dicas aí quando existe para você gravar, mas essa tem que decorar. O prazo mínimo para você fazer uma portabilidade, não importa o plano, certo? Óbvio, existe a regrinha aí de que plano pode ter portabilidade para qual plano, né? Mas para você solicitar, você tem que esperar pelo menos 60 dias, tá? 60 dias você pode solicitar a portabilidade para um outro plano. Passou mais um tempo ali, se você quiser trocar de novo mais 60 dias, você pode, lembrando aí que tem algumas vantagens na questão da PGBL, VGBL, né? Por se tratar de previdência, você não precisa fazer o resgate. Questão número 4. Em relação à previdência privada, é correto o que se afirma em... Bora lá. 1. Funciona igual a um fundo de investimento. 2. Existem dois tipos de planos, o plano PGBL e o plano VGBL. 3. No momento da adesão, é necessário escolher qual será o tipo de tributação e também o tipo de resgate. 4. Uma portabilidade de VGBL para VGBL é permitido a qualquer momento durante o período de contribuições. E aí, o que é que está correto? Letra A, 1 e 2. Letra B, 1, 2 e 4. Letra C, todas as alternativas. Ou letra D, 2 e 4. E aí vamos aos detalhes. Vamos olhar novamente, então, aqui, ó. Em relação à previdência privada, é correto. Correto, então fica mais fácil. Número 1, é igual a um fundo de investimento? Claro que sim. Lembra da ideia do fundo de investimento, né? Existe o fundo lá, todo mundo compra uma partezinha, né? Uma cota, né? Então são várias e várias cotas. E aí aqui na verdade está o dinheiro de todo mundo no fundo. Então ele é, nesse ponto aqui, ele é investido todo o recurso, certo? E óbvio, cada um é dono de uma fatia. E aí conforme a valorização desse fundo, né, desse plano de previdência, você também tem as suas cotas valorizadas. Basicamente funciona da mesma forma. Então está correta.
2. Existem dois tipos de plano, o PGBL e o VGBL. Certo, é isso aí. Ah, professor, eu sei que lá em 1900 Guaraná com rolha tinha um outro plano lá que inclusive esse plano tinha uma rentabilidade mínima garantida. Tinha os outros planos lá mais tradicionais, mas isso aí desde os anos 2000, se não me falha a memória, não são mais comercializados direito, tá? Então, basicamente, e principalmente quando nós falamos aí para sua prova de certificação, você vai falar de VGBL com V de vida e PGBL com P de plano. Certo? Também está correta. 3. No momento da adesão, é necessário que a pessoa que vai fazer a adesão escolha aí o tipo de tributação e também o tipo de resgate. Certo ou errado? Então vamos lembrar. Ó. Escolher o plano. Vai escolher se quer um PGBL ou um VGBL, certo? Depois tem que escolher a tributação? Tem. Tributação progressiva ou tributação regressiva. Aí tem aquelas regrinhas, né? Tem que pensar como é que é a questão da renda, quanto tempo você quer ficar no plano e assim por diante. Tem que escolher o tipo de resgate. Lembra, ó, lá no final você pode escolher, né, as regrinhas lá, se você quer resgatar tudo, se você quer ter renda vitalícia, renda por tempo determinado, renda vitalícia com continuidade ao cônjuge, renda vitalícia com continuidade ao cônjuge e aos filhos menores e assim por diante. Mas lembra que isso é uma decisão que você pode tomar lá no final. Lá no final, no momento em que você... Opa, é um bicho aqui na minha cabeça. Mas... Desculpa aí, galera. Deve ter ficado alguma fresta aberta e com a chuva aí os bichos entraram aqui, tá? Vamos lá, então. Esse detalhezinho, tá? Lá, o resgate é o pulo do gato. O resgate é, como o professor faz sempre aqui, a pegadinha do malandro. E aí salsifufu. Galera, resgate só lá no final. Por quê? Você pode mudar de ideia, dependendo como for a sua vida, você chega lá e diz assim, eu quero pegar todo o dinheiro porque eu sei como eu vou aplicar o meu dinheiro a partir de agora, eu quero escolher o que eu vou fazer, ou eu quero receber isso aí mensalmente. Então, isso é só no final, certo? Então, essa daqui é a grande diferença e é o que torna essa daqui uma alternativa incorreta. E agora, 4. Uma portabilidade de VGBL para VGBL é permitido a qualquer momento durante o período de contribuições? Sim, sim, óbvio, sempre respeitando aquela regra de pelo menos 60 dias, né? Mas aqui está falando de uma portabilidade, então pressupõe-se isso, e aí ela também está correta, né? Lembrando, você pode fazer uma portabilidade de PG para PG ou de VG para VG, e só existe aquele detalhezinho em relação à questão da tributação, certo? Regressiva para progressiva não pode, ou seja, lembra do alfabeto, né? Progressiva para regressiva pode? Pode, o P vem antes do R, tá? O contrário não pode, R não pode voltar para o P. Então, regressivo, escolheu regressivo, vai ter que levar regressivo até o final, não dá para mudar para progressivo. Escolheu progressivo, caso você queira, existe a possibilidade de mudar para regressivo. Tem algumas regrinhas ali, tem alguns detalhes, tem que ver se vale a pena, mas para sua prova não é isso que vai pedir, tá? Então, essa aí também está correta. Questão certa aqui é a alternativa B. 1, 2 e 4 são as alternativas corretas. Questão número 5, então, agora já 19 horas e 24 minutos, né? Vamos dar uma acelerada aqui, que eu falo mais do que a boca, mas a ideia aqui sempre é essa, é comentar as questões para que você realmente volte aí a relembrar todo o conteúdo, certo? Com relação à inflação, podemos afirmar que estão corretas as alternativas. 1. O IGPM é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e reflete a inflação oficial do país. 2. A meta da inflação é definida pela CMN ou pelo CMN. 3. O IPCA é calculado com 60% do IPA, 30% do IPC e 10% do INCC. 4. O IGPDI é calculado do dia 1º ao dia 30 de cada mês. Quais alternativas estão corretas? Letra A, 3 e 4. Letra B, 1, 2 e 4. Letra C, todas as alternativas. E letra D, 2 e 4.
A, B, C ou D. O que você acha? E agora vamos olhar aqui para as alternativas. Nós queremos as corretas, certo? E aí vamos por partes. O IGPM é calculado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Então lembra, ó, por isso que é importante você entender, tá? Se você decora que o IGPM é pela FGV e você não sabe o que é a FGV, aqui você já ia ficar na dúvida, certo? FGV, Fundação Getúlio Vargas, calcula o IGPM? Sim, lembra do macetezinho que o professor deu lá no preparatório? IGP. Aí o M está separadinho, esquece ele. FGV. Deixa eu só fazer um F mais bonitinho aqui, certo? 3 letras, então ele que cuida. O IPCA, que é a outra inflação, lembra que tem outro macetezinho? IPCA. Quem calcula o IPCA, olha só relembrando, então se você quiser, chega lá no dia da sua prova e coloca tudo isso anotadinho lá no rascunho antes de começar a resolver, tá? Então isso aí facilita muito, muito. Aqui quem cuida é o IPCA. Olha aí, ó, certo? Então vale a pena você escrever isso tudo, tá? Inclusive essa semana eu vou soltar um vídeo aqui no canal com algumas dicas para você passar na sua prova de certificação. Aquilo que eu sempre utilizei para mim, felizmente eu sempre consegui utilizar conteúdo gratuito. Não acho errado aí quem busca o conteúdo, muito pelo contrário, né? A gente também está dando aula aqui, mas eu sempre consegui passar, sempre consegui usar esse método. Óbvio, todas as pessoas são diferentes umas das outras, mas sempre vale a pena você ficar de olho. A maioria disso tudo eu já falei aqui nas nossas aulas, né? Mas é importante aí você sempre ficar atento e sempre vale relembrar, beleza? Então, continuando aqui, ó. O IGPM é calculado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas? Sim. Segunda parte, ele reflete a inflação oficial do país? Sim ou não? E aí vem o grande detalhe, novamente, a pegadinha do malandro, e aí é salsifufu, né? Por quê? Porque aqui o grande detalhe é exatamente esse ponto. A inflação oficial do país não é feita pelo IGPM, e sim pelo IPCA. O IPCA é a inflação oficial do país, certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, eu fiquei sem áudio, mas eu acho que tá tudo certo. Continuamos aqui normalmente, então, certo? Vamos lá. Seguindo em frente, então, eu fiquei sem áudio, mas nós conseguimos tocar bem tranquilo aqui à frente. Essa daqui, então, a número 1, está incorreta. Nós temos, então, agora aqui questão 2. A meta da inflação é definida pela CMN. Quem é a CMN? CMN é o Conselho Monetário Nacional. Conselho Monetário Nacional, se você lembra, quem é o Conselho Monetário Nacional? É a mãe, é o pai, é aquele que está lá em cima, é o órgão máximo, ele é um órgão regulador, ele não põe a mão na massa, ele só dita as regras. Olha só, relembramos todo o conceito aí de Conselho Monetário Nacional. É o Conselho Monetário Nacional que define a meta da inflação? Sim. Óbvio que sim. Aí cabe a um outro órgão cumprir, que é o Banco Central. Então essa daqui está correta. Questão 3. O IPCA é calculado com 60% do IPA, 30% do IPC e 10% do INCC. Certo ou errado? Errado! Errado! Quem calcula, certo, 60% do IPA, que é o índice de preços amplo, o IPC, Índice de Preços ao Consumidor, e o INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Esse cálculo ele é utilizado para o cálculo do IGPM. O IGPM ele vai medir a inflação
Salve, galerinha, desculpa aí, retornando aqui, infelizmente aí tive uma queda na internet por conta da chuva, certo? Mas voltamos aqui com a nossa correção de questões. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Desculpa aí o pessoal que teve que aguardar, mas realmente a chuva aqui foi terrível, terrível mesmo, tá? Terminei a configuração novamente aqui, que eu tive que reiniciar a internet e havia sido derrubada a minha internet aí por causa da chuva. Agora, então, continuando nossa correção de questões, nós estávamos ali na questão número 5, certo? E estávamos aí terminando de falar sobre o IPCA, que ele não é calculado pelo IPA, pelo IPC e o INCC, certo? O IPCA ele é calculado com a média de consumo das principais famílias ali que recebem de 1 a 40 salários mínimos nas principais metrópoles do país, certo? E 4, o IGPDI é calculado do 1º ao dia 30 de cada mês. Correto ou incorreto? E aí vamos aos detalhes, certo? O IPCA, que é medido pelo IBGE, e o IPCA, se você lembra bem, ele é o índice oficial de inflação, ele é calculado sempre do dia 1º ao dia 30, certo? E aí ele é divulgado lá no início do mês subsequente. E o IGPM, ele é calculado do dia 21 ao dia 20 do mês subsequente e divulgado ali até o final do mês, certo? Essa é a regrinha básica ali. Mas quando nós falamos em regrinha básica, existe a exceção, não é? Que é uma exceção, é que o IGPDI, esse sim é calculado, então, com base do dia 1º ao dia 30 de cada mês, certo? É um cálculo diferente e aí ele mede dentre esses dias, entre o dia 1º e o dia 30, então essa também está correta, certo? Também está correta. E aí nós temos automaticamente como correta a alternativa D, alternativa 2 e a alternativa 4 estão corretas, certo? Vamos em frente, questão número 6. Questão número 6 agora. Nós temos aí, Emanuel deseja contribuir com um plano de previdência para a sua aposentadoria. Tá? Emanuel aí, ó, o professor sendo mais criativo em relação aos nomes, né? O Emanuel ali, ele deseja contribuir com um plano de previdência para a sua aposentadoria, que será daqui a 15 anos. Ele é um profissional liberal, certo? Profissional liberal, lembrando então, como profissional liberal, ele não tem aí a obrigatoriedade da contribuição ao INSS, certo? E possui uma renda tributável muito baixa. Nesse caso, qual plano seria mais atrativo para Emanuel? Então vamos lá, retomamos aqui um assunto de previdência. Emanuel deseja contribuir com um plano. Qual plano é melhor? Letra A, um VGBL com tabela progressiva. Letra B, um PGBL com tabela progressiva. Letra C, um VGBL com tabela regressiva. Ou letra D, um PGBL com tabela regressiva. Então vamos lá aos macetes para que você possa aí facilmente então resolver uma questão como essa, certo? Primeiro ponto ali, ó. Vamos dar uma olhadinha no que a questão nos pergunta. Ele quer contribuir e quer saber qual o plano mais atrativo. Antes de tudo, vamos na definição, na escolha do plano. Tá? Como profissional liberal com uma pequena renda tributável, qual plano é melhor? VGBL ou PGBL? V de vida ou P de plano? Lembra que o PGBL com P de plano, ele é aquele que permite, certo? Ele permite automaticamente que a pessoa desconte até 12% aí da sua renda tributável de um imposto de renda, do seu imposto de renda. Ou seja, existe a vantagem fiscal no PGBL com P de plano, certo? Já o VGBL não tem essa vantagem. Mas nesse caso aqui, o Emanuel precisa dessa vantagem ou não? Não.
Ele não precisa dessa vantagem porque ele é um profissional liberal que tem uma renda tributável muito baixa, ou seja, ele provavelmente não chega a declarar imposto de renda, não tem essa necessidade, ou boa parte do rendimento declarado dele talvez venha aí de distribuição de resultado que não cairia nesse ponto aqui para renda tributável, certo? Então o melhor plano para ele é um VGBL com V de vida. Automaticamente nós tiramos fora a letra B e a letra D. E agora vamos para a tabela. Qual tabela é melhor, progressiva ou regressiva? Lembrando que a progressiva ela vai ter ali 15% de imposto de renda e depois vai ter que ser feito o ajuste na declaração anual, certo? E a regressiva, ela cai 5% a cada 2 anos. Começa em 35, então 35, 30, 25, 20, 25, 15 e 10, certo? A partir de 10 anos, dentro de um plano de previdência, ele já cai para a alíquota mínima de 10%. Ou seja, como ele pretende se aposentar daqui a 15 anos, o plano mais atrativo para ele é olhando a tabela regressiva, porque ele não vai nem precisar se preocupar com quanto ele vai estar ganhando lá no momento de receber essa segunda renda, essa renda aí complementar da Previdência, certo? Questão número 7, então, nos aproximando aqui da metade do nosso simulado, utilizada para auxiliar o Banco Central a cumprir a meta da inflação. Olha só, a gente falou sobre isso aí há pouquinho, né? Tem um órgão lá, que é o Conselho Monetário Nacional, que ele determina a meta da inflação e alguém tem que cumprir. Alguém manda, alguém tem que cumprir. Basicamente, isso tem que acontecer sempre, né? Senão nós temos problema. Quem cumpre? Banco Central, como nós temos aí na tela. Quem ajuda o Banco Central a cumprir a meta da inflação? Então, vamos lá. A taxa Selic over, letra A. A letra B, a taxa Selic, a taxa DI, letra C. O Copom ou letra D, a Selic meta. Então, vamos lá. Para cumprir a meta da inflação, qual o instrumento utilizado para cumprir a meta da inflação? É a taxa DI? Não. A taxa DI, nós vamos por eliminação. A taxa DI, ela é a taxa interbancária, certo? Taxa interbancária, ou seja, a negociação de empréstimo entre um banco e outro para fechar no azulzinho todo final de dia, né? Existe uma média calculada e essa é a taxa DI, que é utilizada também para remuneração de diversos ativos. É o Copom que ajuda a cumprir a meta? Sim ou não? Não, não é o Copom. Lembra que o Copom é a galerinha do Banco Central, os diretores do Banco Central, que eles se reúnem para ter uma definição em relação a algo. Esse algo é a taxa Selic. Taxa Selic, certo? Então, assim, o Copom, ele até vai se reunir, é ele quem vai decidir, mas não é ele quem vai ajudar. O instrumento utilizado pelo Banco Central para cumprir a meta é a taxa Selic. Oh, já coloquei aqui, desculpa. Foi, né? É a Selic Meta. E aí, só relembrando, existe aí Selic Over e Selic Meta, que elas são diferentes, tá? E é importante ficar atento a isso. A taxa Selic Meta, nesse momento, é 2,75% ao ano, após a última quarta-feira, ali, que foi quando o Copom optou por esse aumento na taxa Selic, certo? Esse é utilizado para cumprir a meta. A Selic Over é a média da negociação das taxas, tá, lá no Tesouro Direto. Ou seja, existe o Tesouro Selic, né, que você compra lá, ele está indexado a Selic, e esse Tesouro Selic, existem compras e vendas desse título diariamente também, certo? E a média dessas negociações ela vai dar uma outra taxa, que é a Selic Over. Então, só relembrando esse assunto, que também é extremamente importante. 7 aqui, então, é a letra D. Bora, questão número 8. Questão número 8. Com relação à política monetária utilizada pelo Banco Central, podemos afirmar que esse é um tema bem interessante, porque aqui você já está estudando para CPA 20, CPA 10, para CEA. Tá? É importante você entender na prática isso aqui. Política monetária, certo? Política monetária, ou seja, a forma que o governo utiliza através do Banco Central
para controlar as coisas. Então vamos aos detalhes, tá? Para controlar a moeda. A venda de títulos públicos federais no mercado aberto é uma política expansionista? 2. O aumento no percentual de depósito compulsório é uma medida contracionista? 3. Com a redução da taxa de redesconto, o governo está fazendo uma política monetária expansionista? E 4. A redução da taxa Selic é uma medida expansionista. O que está correto? Letra A, 1, 2 e 3. Letra B, nenhuma das alternativas. Letra C, somente a 1. Ou letra D, 2, 3 e 4. Então vamos lá, vamos entender primeiro de tudo o que é, certo? O que é a política monetária expansionista e a contracionista. Então imagine o seguinte, aqui está o governo, tá? Eu vou fazer um bonequinho, esse bonequinho aqui é o governo, e ele age através do Banco Central, tá? Para a política monetária, e através do governo como um todo, ele age aí para políticas fiscais, que nós não vamos entrar agora. Mas imagina que esse camarada, então, é o Banco Central, tá? É o Banco Central, olha aqui, ó, é o BC, e ele pode tomar algumas medidas que podem ser expansionistas ou contracionistas aí para movimentar a economia, certo? Lembrando, as políticas expansionistas, expansão, abrindo, tá? A ideia de uma política expansionista é colocar mais dinheiro, fomentar mais a economia, certo? E essa política expansionista tende a gerar mais negócios. A política contracionista, se contraindo, se fechando, é para fechar a economia. Fechar a economia é o quê? É fazer com que as pessoas consumam menos, é controlar a inflação. Inflação subindo, você fecha, então, automaticamente a economia. Por quê? Inflação subiu, a taxa de juros subiu, tá? Tudo começa a ficar mais caro. Se as coisas estão ficando mais caras, o governo tem que intervir. Ele intervém de que forma? Aumentando a taxa de juros, por exemplo. Isso é uma política contracionista. Ele está contraindo o mercado. Uma política expansionista, ele está abrindo o mercado. Ele quer que o povo consuma, certo? Então, lembra lá quando o governo, na época do governo Dilma e acho que no finalzinho do segundo governo do Lula, teve aquela época lá da isenção de IPI sobre a linha branca, né? Então, essa era uma medida expansionista. Não era uma política monetária, era uma política fiscal, certo? Mas, só para você entender o que é o expansionista e o que é o contracionista. E agora vamos lá para aquilo que está correto. A venda de títulos públicos federais, tá? Chamado também de open market, mercado aberto. Tá? A venda de títulos públicos federais no mercado aberto é uma política expansionista? Sim ou não? Pensa o seguinte, o governo está vendendo, alguém vai ter que comprar do governo. Se as pessoas estão comprando do governo, elas estão dando dinheiro para o governo tira dinheiro do mercado, certo? Então, é uma política expansionista ou contracionista? Contracionista. Ele está tirando dinheiro do mercado. Se ele estivesse comprando títulos, como o Federal Reserve, lá nos Estados Unidos tem um compromisso aí de compra de títulos enquanto durar a pandemia, para colocar dinheiro na economia, certo? Para não deixar a economia parar. Esse sim, colocando dinheiro, comprando títulos e dando dinheiro, né, para quem automaticamente está vendendo, é uma política expansionista. A venda de títulos, certo, é uma política contracionista, então essa daqui é uma alternativa que está errada! Errada! 2. O aumento no percentual de depósito compulsório é uma medida contracionista. Vamos lá, o compulsório é aquele dinheiro que, assim, quando o banco não fecha, ele não está no azulzinho, ele está no vermelho, por exemplo, né? Ele emprestou mais do que ele tem em caixa no final do dia, ele tem duas opções. Ele pode pedir dinheiro emprestado para outro banco e pagar a taxa DI, ou ele pode pedir dinheiro emprestado para o Banco Central e dizer assim, Banco Central, me empresta que depois eu te pago, e aí nesse empresta depois eu te pago, o Banco Central também cobra uma taxa. Quando essa taxa está mais alta, o Banco Central está dizendo o seguinte, olha, se você ficar sem dinheiro, se você emprestar demais, problema seu. A minha taxa é alta e aí você vai ter que negociar aí com os outros bancos e ver se eles vão te emprestar e como é que vai ser a negociação de vocês. Quando o Banco Central faz o contrário e ele reduz o percentual perdão, eu estou falando isso, é o redesconto, galera. Eu li uma coisa e estou falando outra. Então vamos lá.
Voltando, 2, tá? O aumento do percentual de depósito compulsório. Eu estava falando do redesconto. O compulsório é aquela grana que o governo manda as instituições financeiras, os bancos, depositarem lá no Banco Central. Então imagina o seguinte, você levou R$100 lá no banco para depositar na sua conta corrente. O banco não pode utilizar aqueles R$100, certo? Uma parte daquele dinheiro ele tem que colocar como depósito compulsório lá numa conta no Banco Central. E o Banco Central pode dizer assim, ó, galerinha, aumentou a taxa, agora de cada R$100 eu quero 20, certo? Ele aumentou a taxa, o percentual do compulsório. Quando ele aumenta, ele também está tirando dinheiro da economia. Ele está tirando dinheiro da economia porque os bancos vão ter menos dinheiro para emprestar. Tendo menos dinheiro para emprestar, eu cobro o quê? Cobro mais juro. Cobrando mais juro, eu vou segurar a economia, certo? Então, realmente, o aumento no percentual de depósito compulsório é uma medida contracionista, certo? A redução, se fosse o caso, seria daí uma medida expansionista. Então, essa daqui ela está correta. Peço desculpas ali que eu estava já olhando para a questão 3, certo? E aí, infelizmente, aí eu acabei falando outra coisa. Então, com relação à taxa de redesconto, sim, isso é o que eu estava falando antes. O redesconto é aquela história, o banco fechar no azulzinho, final do dia, ele tem que emprestar e ter a mesma quantidade. Ele não pode fechar no vermelho, certo? Se ele fechar no vermelho, ele é multado pelo Banco Central. Chegando no final do dia, o banco A, se ele não tem dinheiro suficiente, se ele não fechou equiparado ali, se ele emprestou mais do que ele tinha, ele pode pedir dinheiro emprestado para o Banco B, ou ele pode ir lá em cima e pedir dinheiro emprestado para o Banco Central, certo? As taxas podem ser diferentes. Tem momentos que o Banco Central vai fazer o seguinte, olha só, a minha taxa vai ser super baixa, tá? Super baixa, e aí assim, ó, empresta. Pode emprestar bastante dinheiro, que se faltar dinheiro aí no final do dia, fala comigo que a minha taxa é baixa, é mais baixa do que estão te cobrando no mercado aí, inclusive, tá? Do que os teus amiguinhos banco estão te cobrando. Então, pode emprestar. Já quando ele sobe essa taxa, ele está dizendo o seguinte, ó amigão, Banco X, Banco Itaú, se você fechar no vermelho hoje, você vai ter que vir pedir dinheiro emprestado para mim. E pedindo dinheiro emprestado para mim, a taxa vai ser alta. E aí, automaticamente, o Banco Itaú, nesse exemplo, ele vai emprestar menos, porque ele não quer correr o risco de faltar dinheiro no final do dia. Tá? Então, a redução da taxa de redesconto é uma medida expansionista. Sim, sim, porque você está colocando mais dinheiro na economia, certo? O banco, a instituição financeira, tendo a possibilidade de captar esse recurso aí de forma mais barata, ele vai emprestar mais, ele não vai ter receio aí de emprestar, certo? Por fim, a redução da taxa Selic é uma medida expansionista. E aí, sim ou não? A gente falou sobre isso aí lá no início da nossa correção de questões de hoje, né? A Selic, quando ela sobe, o que o governo está querendo fazer? Controlar a inflação. Controle da inflação é quando o pessoal gastou demais, quando tem muito dinheiro, o pessoal está gastando demais, os preços estão subindo. O que acontece? A inflação, basicamente, o que é, galera? A inflação é o seguinte, tá? Muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender. Então, o preço sobe. O contrário também acontece. Muita gente, às vezes, querendo vender e poucos querendo comprar. E aí os preços caem e aí você tem uma redução da inflação. Mas, quando a inflação começa a subir demais, o governo tem que intervir, porque ele tem uma meta, certo? Que é dada lá pelo Conselho Monetário Nacional. O Banco Central tem que intervir e ele pode fazer o quê? Entre outras coisas, subir a taxa Selic. Subindo a taxa Selic, ele vai começar a controlar, porque o juro vai ficar mais alto e automaticamente as pessoas vão tomar menos crédito, certo? Então, também é uma alternativa que está correta, e aí nós temos aí correto a alternativa 2, 3 e 4, letra D. 8, letra D, então, certo? Agora nós podemos aí continuar, conseguimos seguir em frente aí, questão número 9. Questão número 9. Desculpem, Fabiano adquiriu uma debênture. Lembrando que debênture é um título de renda fixa, né? É uma empresa que ela emite um título aí e você é credor dessa empresa, ou seja, você emprestou dinheiro para aquela empresa. A rentabilidade nominal, certo, de 4% ao período. No mesmo período, houve uma deflação de 2%.
Nesse caso, podemos afirmar que a rentabilidade nominal de Fabiano foi de letra A, 4% no período, letra B, aproximadamente 6% no período, letra C, aproximadamente 2% no período, ou letra D, 2% ao ano. Bora lá então, ó. Debênture com rentabilidade de 4%, rentabilidade nominal. Lembrando, galera, o que é rentabilidade nominal? É o total. E aí você tem uma coisa chamada rentabilidade real, certo? Que é a rentabilidade nominal menos a inflação, certo? Lembrou desse conceito, né? Então vamos lá, ó. Prestar atenção porque essa daqui é uma pergunta que pode cair. Eu tive na minha prova de CPA 20 uma pergunta bem parecida e se você não presta atenção, você entra pelo cano. Então vamos lá, ó. Primeiro de tudo, 4% é a rentabilidade nominal do título que ele teve. É ao ano? Não, ao período. Quanto é esse período? Pouco importa. 1 ano, 2 anos, 10 anos, não é o que a questão está pedindo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, já esquece essa ideia de 2% ao ano, porque nós estamos falando de rentabilidade ao período. Esse período pode ser 6 meses, pode ser 18 meses, 24 meses e assim por diante, certo? No mesmo período, houve uma deflação de 2%. Agora sim, o que é a deflação? Deflação é quando acontece o contrário da inflação. Inflação é quando o seu dinheiro perde valor, a deflação é o contrário. Ou seja, com o dinheiro que você comprava 1 quilo de feijão, agora você compra um pouco mais, reduziu aquele preço. Isso é a deflação. E quando acontece uma deflação, o que acontece com a rentabilidade? A inflação, ela tira, certo? Inflação, ela tira da rentabilidade nominal. Mas a deflação, então a deflação, se formos pensar em rentabilidade real, a deflação é a taxa nominal mais a deflação, certo? Então, importante sempre ter esse conceito na cabeça. Inflação tira o poder de compra, deflação te dá mais poder de compra, quer dizer que as coisas ficaram mais baratas na teoria, certo? E aí agora vem o grande detalhe, explicamos tudo isso, vem agora o grande detalhe. Podemos afirmar que a rentabilidade nominal de Fabiano foi de quanto? Olha só, a gente fez todo um cálculo aqui, fez toda uma análise, óbvio, isso aqui tinha uma questão didática, mas nós não precisávamos de nada disso, porque a rentabilidade nominal, ela está aqui, ó, rentabilidade nominal de 4%, então aqui correto é a alternativa A, tá? As outras aqui eu até acabei incluindo no lugar errado, lembrando, a gente faz isso praticamente ao vivo aqui, né? Então, foi só um erro aqui onde colocar o quadrado aqui, certo? O retângulo, melhor dizendo. Então, só lembrando aqui, ó, taxa nominal, então correto aqui é a alternativa A, beleza? Questão 10, então, questão 10, vamos lá. Qual a taxa básica, quanto à taxa básica financeira, TBF? Podemos afirmar que ela é calculada, como é calculada então a TBF? A partir da TR, que é a taxa referencial, sim ou não? Não, né? Na verdade, assim, a TR, inclusive, ela está zerada, ela é calculada com base na TBF. Lembra disso? A TBF aplicada a um redutor vai dar a TR, certo? Olha aí, ó. Com base na negociação de taxas DI, o que é a taxa DI? É títulos interbancários. E a TBF, taxa básica financeira, tem a ver com bancos ou tem a ver com o governo? Tem a ver com o governo, então ela também não tem nada a ver a B, porque também não é DI. A TBF está zerada e não influencia na negociação financeira? Não, né? O professor é falador aqui, já deu com a língua nos dentes. Quem está zerada é a TR, né? E ela, que nesse momento, ela até existe ali, mas como ela está zerada, ela não influencia. Então, automaticamente, já ficou fácil aqui, mas você consegue lembrar que a LTN, Letra do Tesouro Nacional, um título público federal pré-fixado, porque o T está no meio, certo? O T de taxa, tá? Quando ele está no meio, quer dizer que ele não está no final. Olha só, óbvio, quando ele está no meio e não está no final, é pré-fixado. Quando ele está no final, final pós-fixado. Lá no final, pós-fixado. T no final,
pós-fixado, T no meio, pré-fixado, certo? Então fica mais uma dica aí, mais um macetezinho aí para sua prova, beleza? E a TBF é calculada com a média das negociações desse título público federal, LTN, Letra do Tesouro Nacional, certo? Questão número 11 agora. Daniel é um operador de mesa de negócios na corretora DVM. E ao receber uma grande ordem de venda de ações da empresa Petrobras, resolveu vender suas próprias ações antes da ordem do cliente. Nesse caso, podemos dizer que, letra A, Daniel, certo? Ele cometeu um crime de insider trading. B, Daniel não cometeu qualquer crime, pois ele apenas se desfez das suas próprias ações da companhia. Letra C, Daniel cometeu um crime de apropriação indébita. E letra D, Daniel cometeu o crime de front running. Então vamos lá, ó. Esses termos aí é bem comum aí nas provas de certificação, tá? É importante aí você estar ciente de todos. Inclusive existe uma investigação aí por parte da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, né? Por conta de uma operação nesse sentido ali. Na verdade não era exatamente essa operação, não era exatamente esse crime, né? Mas algo que aconteceu talvez em relação à Petrobras. Também existe então aí uma investigação acontecendo nesse momento. Mas vamos aos detalhes. O Daniel, ele é um operador de mesa. O que é um operador de mesa? É o cara que fica lá na mesinha, sentado na frente do computador, daquele monte de tela, certo? E o investidor liga para ele e diz assim: Daniel, eu quero aí 100 mil ações de Petrobras, eu quero 40 mil ações de Vale, né? E aí ele faz a operação no sistema. Aqui ele recebeu uma ligação, tá, de alguém pedindo uma venda de ações, uma grande venda de ações, certo? Essa ordem é mandar, ó, manda vender aí, eu quero vender 50 mil ações da Petrobras que eu tenho. Automaticamente o Daniel, ele entende o seguinte: cara, 50 mil ações, 10 mil ações, esse volume grande de ações sendo vendidas agora vai mexer com o mercado. Muita gente vai ver que está sendo vendido e o preço, que vai acontecer? Vai cair, porque tem muita gente vendendo. Então, para preservar as ações dele, que ele também tinha ações da Petrobras, o que ele faz? Ele vai e vende primeiro as ações dele, porque ó, eu vendo agora que está valendo R$29 e depois vendo as outras, e aí se cair ali para R$20, 25, eu não perdi agora, entendeu? Basicamente foi isso que o Daniel fez. Isso é um crime? Sim. Então aqui, ó, não é a letra B, certo? Porque isso é um crime, ele está utilizando de uma situação, de uma posição em que ele se encontra e que ele não poderia estar fazendo isso. Qual é o crime que ele cometeu? Apropriação indébita? Não, apropriação indébita ali é pegar basicamente alguma coisa que não é dele, né? Ele tinha as ações, ele foi lá, vendeu, ele pegou o dinheirinho que já era dele, então não é apropriação indébita. Insider trading ou front running. Insider trading é o que aconteceu lá na Petrobras, que é o possível uso de uma informação privilegiada. É o caso que está sendo investigado aí pela Comissão de Valores Mobiliários, certo? Isso aí foi o que aconteceu. E não é uma informação privilegiada. Tá? O Daniel não utilizou de informação privilegiada, porque ele não sabia que ia trocar presidente, ele não sabia nada. Ele só se aproveitou de um momento que alguém disse que ia vender muito, ele viu que isso ia movimentar o mercado, e ele foi e correu antes e vendeu as ações dele. E esse correu antes é o que vai te dar toda a dica, que é o front running. Running, correndo, run, correr, front, frente, correr na frente, ou seja, ele pegou e foi resolveu o problema dele antes, vendeu as ações dele antes de vender as ações do cliente dele, tá? O crime dele então foi front running, ele correu na frente e vendeu as ações dele primeiro aí, para não sofrer a oscilação aí que o mercado iria sofrer após a grande venda de ações da Petrobras. Questão número 12, então, 12, nós temos aqui o banco XWQP, que possui capital aberto na Bolsa, foi acusado de permitir diversas operações de lavagem de dinheiro nos últimos anos. Com base nessa informação, podemos afirmar que as ações da empresa XWQP podem sofrer por causa de: letra A,
um risco não sistêmico, visto que as instituições financeiras são atingidas por crimes de lavagem de dinheiro? Então vamos lá, primeiro de tudo, o que é o risco sistêmico e não sistêmico? O risco não sistêmico, você consegue se proteger? Sim, o risco sistêmico você não consegue se proteger, pois atinge o sistema inteiro, né? O risco não sistêmico, relembrando então aqui esse conceito, é aquele que atinge alguns setores. Então, o risco de lavagem de dinheiro atinge mais instituições financeiras? Sim. Mas vamos lá, é um risco não sistemático, um risco não sistêmico? Sim ou não? Não, né? Não tem nada a ver, né? Aqui seria uma situação, por exemplo, bem mais específica. Vamos imaginar lá a crise do subprime, que atingiu diversos bancos lá, porque um banco tinha comprado um negócio do outro, né? Até tem um outro risco embutido ali, mas ele estava atingindo todo um setor. Aqui não é o caso, é uma situação bem específica. Ninguém está falando que atingiu todo um setor, então também não tem nada a ver. E, inclusive, as instituições financeiras elas têm que tomar certas medidas ali contra a lavagem de dinheiro, né? E prevenção à questão de terrorismo também, certo? B. Um risco de liquidez, pois será mais difícil vender as ações dessa empresa por um preço justo. Se você quiser procurar pelo em ovo, você vai olhar, mas é verdade, as ações do banco elas vão começar a cair ali, e aí quando elas começarem a cair eu não vou conseguir vender pelo preço que estava antes, mas também não tem nada a ver, não é esse o causador, então lembra, foca na pergunta, não é isso, não começa a criar ideia mirabolante ali, tá? Não começa, foca só na pergunta e vamos lá. O que pode acontecer? As oscilações podem acontecer por quê? Por causa de um risco sistêmico, letra C, pois crime de lavagem de dinheiro afeta somente instituições financeiras? Também não tem nada a ver. Aqui ocorre um risco de imagem. Por que um risco de imagem? A instituição XWQP tem capital aberto na bolsa, certo? E agora ela está sendo acusada de fechar o olho ou de participar e permitir diversas operações de lavagem de dinheiro. Então isso mexe com a imagem, risco de imagem, letra D. 13. Uma debênture da empresa A, com rating A, possui um risco de crédito parará, que um título público federal. Então vamos lá. A empresa, se confundiu a cabeça, muda esse A para qualquer outro nome, né? A empresa Francesca Educação Financeira, que tem um rating A. Lembra o que é rating? Rating é o risco de crédito lá, né? Você vai comprar um título de uma empresa, como é que você vai analisar? Ela tem um rating AAA, AA, BBB, PBB, CCC, CC, C, certo? E assim por diante. Então, quanto mais para baixo nessa linha aí que eu falei até agora, maior o risco. Então, ela tem um risco A, show de bola, é uma baita empresa ainda, certo? E foi comprada uma debênture dessa empresa. Essa debênture, ela possui um risco de crédito. Letra A, igual a um título público federal, pois ambos possuem baixo risco de crédito. Realmente, os dois possuem baixo risco de crédito, mas será que é essa? Será que elas são iguais? Letra B. Menor, pois uma debênture possui taxa pré-determinada de juros. Vamos lá, primeiro ponto, a debênture ela pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Existem as duas opções, né? Então aqui ela não se encaixaria muito bem. E a debênture vai ter um risco menor do que um título público federal? Letra C, ela vai ter um risco maior? Ou letra D, ela depende de qual título público, pois cada título apresenta um risco diferente. Aí lembrando, a gente tem lá título pré-fixado, pós-fixado, título que paga cupom, título que não paga cupom e assim por diante, né? Mas sempre lembrando em hierarquia, o que é mais fácil quebrar, uma empresa ou o governo? Sempre o governo vai ser a última coisa a quebrar, é o que a gente chama de risco sistêmico aí quando a gente fala em risco do governo, existe o risco, existe, mas ele é muito pequeno porque o governo pode emitir novas dívidas, pode imprimir dinheiro, ele pode fazer uma porrada de coisa ali para se manter em pé, certo? Já uma empresa, ela é meio limitada. Então, automaticamente aqui, o risco sempre de um título privado sempre vai ser mais arriscado do que um título
público federal. Por isso que se espera que sempre o título público ou título privado pague um pouco mais do que o título público federal, por conta desse risco, certo? Tem outros fatores aí como liquidez e outros detalhes aí que podem interferir, mas basicamente a ideia sempre é essa. Questão número 14. Ao comparar dois títulos de mesmo emissor, ou seja, os dois títulos foram emitidos pela Francesca Educação Financeira, sendo um deles com prazo para 5 anos e o outro com prazo de 10 anos. Podemos afirmar que, então vamos lá, ó. Sempre contextualizando, a Francesca Educação Financeira, tá? Pediu dinheiro emprestado para você e te deu um título, certo? Dizendo que vai te pagar esse dinheiro com juros lá na frente. Um desses títulos é para te pagar, ou seja, me emprestou dinheiro hoje, um é para pagar daqui a 5 anos e o outro para daqui a 10 anos. Em relação a isso, nós podemos afirmar que ambos os títulos, os dois no caso, possuem a mesma rentabilidade e o mesmo risco? B. Os títulos possuem a mesma rentabilidade, mas riscos diferentes? C. Os títulos possuem rentabilidade e riscos diferentes? Ou letra D, a rentabilidade é diferente, contudo o risco é o mesmo devido a serem emitidos pelo mesmo emissor. Então vamos lá, existe aí um rating que a gente não falou aqui, não está na questão, dessa empresa, da Francesca Educação Financeira. Indiferente se ele for AAA ou qual for, mas imaginemos que ele é A, certo? Ele emitiu dois títulos, um para 5 anos e outro para 10 anos, tá? Existe rentabilidade diferente para os dois títulos? A questão não fala, mas obviamente que sim. Eu estou deixando o dinheiro de um título para receber daqui a 5 anos e o outro para daqui a 10 anos. Eu espero que esse dinheiro que você vai me pagar só daqui a 10 anos, você me pague um pouquinho mais por ele, né? Até porque eu vou ter que ficar com esse dinheiro parado 10 anos, você não vai me pagar antes disso. Então, existe diferença na rentabilidade, sim. Normalmente, professor, pode ter diferença? Pode. Não procura pelo em ovo, tá? Não procura pelo em ovo aqui, se atenta só aquilo aí que está na questão. Outro detalhe, o risco. Professor, é a mesma empresa. A empresa ali, ela tem um rating A, o risco deles é o mesmo. Também não. Uma coisa muito importante quando nós falamos de risco e falamos de rentabilidade, um fator importantíssimo é o tempo. Daqui a 5 anos, eu tenho uma perspectiva. Daqui a 10 anos, a perspectiva é bem diferente. Quer um exemplo claro? Olha para o Brasil essa semana, esses últimos meses, até uns 45 dias atrás, os especialistas do mercado, os caras que mais entendem de mercado, olhavam e falavam em uma Selic a 3,5%, 4% em média, lá no final do ano. 4%, certo? Agora, 45 dias depois, basicamente, já estão falando em uma Selic a 5 ou talvez a 5,5 no mesmo final desse ano. Isso nós estamos falando em 2021. Professor, e para 2025? Mais difícil ainda de você prever, muita coisa pode acontecer. E para 2030? Muita coisa pode acontecer, é mais difícil de prever. Então, sempre o tempo vai trazer mais risco, porque você não sabe o que acontece nesse período, e o maior risco, ele exige maior rentabilidade. Então, aqui, correto é a alternativa C. Os títulos possuem rentabilidade diferente e risco diferente, certo? Então, assim, não dá para você comprar os dois títulos com prazos diferentes e esperar a mesma rentabilidade. Não dá para esperar o mesmo risco, porque muita coisa pode acontecer, certo? Então, só para ficar bem claro aí, a alternativa C é a correta. E agora vamos para a questão 15, fechando mais uma correção de questões com relação a riscos. Começamos a falar de risco, vamos continuar. Podemos afirmar que estão corretas as afirmações. Olha, estão corretas as afirmações, importante. Já sabe aí, sempre lembrando, você vai procurar o que está correto. 1. A volatilidade não deve implicar na escolha dos ativos de um investidor? Vamos já respondendo. Tá? Volatilidade, o que é volatilidade? Volatilidade é a oscilação. É mais ou menos o seguinte, esse mês eu tenho na minha carteira ali, eu tenho num título X, menos 1 de rentabilidade. No mês seguinte eu tenho 5%.
depois eu tenho menos 4, certo? Nessa brincadeira aqui, tá? Nós nos lascamos, certo? Porque qual que vai ser a rentabilidade aqui? Qual que vai ser a média, certo? Mesmo que você tenha um outro título que vá aqui, ó, 1, 0,3 e menos 0,5, tá? Indiferente de você calcular, você já consegue analisar na hora, só de olhar, que existe mais risco aqui. Porque olha só o que esse aqui faz. Ele sai de menos 1 aqui, tá? Vamos imaginar, vai a 5 e ele desce depois a menos 4. Enquanto que um outro título, ele tem uma oscilação menor. E aí eu lhe pergunto, o investidor tem que pensar nisso? Claro que sim. O investidor tem que analisar a volatilidade, porque se ele não tem perfil para aceitar risco, ele nem pode adquirir alguns tipos de investimento, e ele também tem que pensar, e aí o especialista de investimento, que você vai ser o especialista de investimento dele, tem que pensar também nesse detalhe. Ele vai precisar desse dinheiro em breve? Talvez ele precise se desfazer, e justamente num mês aí que deu menos 4 a rentabilidade, certo? Ou seja, ele teve uma rentabilidade negativa, então com certeza a volatilidade implica na escolha dos ativos. E essa aqui então ela está incorreta porque tem o não ali. 2. O risco de oscilação no preço dos ativos está ligado à volatilidade? Oscilação é isso aqui, ó. A ação da Petrobras lá, ela estava 32, aí ela caiu lá para 20, depois ela subiu para 26, caiu mais um pouquinho para 23 e subiu para 24. Isso é o que? Oscilação. A oscilação está ligada à volatilidade? Claro que sim, é o risco de mercado, o risco de oscilação, o risco de volatilidade. Show de bola. 3, tá? Quando existem poucos compradores para um ativo, ele pode sofrer com risco de liquidez? Liquidez é o quê? Liquidez é a facilidade de transformar um ativo em dinheiro. Eu tenho uma caneta, qual a possibilidade de eu transformar essa caneta em dinheiro? Eu tenho dinheiro na minha conta corrente, eu consigo transformar em dinheiro? Consigo pegar na mão? Sim, é só passar num caixa eletrônico, fazer um Pix, é fácil, fazer uma transferência. Agora eu tenho um carro, é mais fácil eu sacar dinheiro ou vender o carro? Sempre vai ser mais fácil eu ir sacar o dinheiro. Então, se existir poucos compradores, eu tenho um carro que vale 50 mil reais. Esse carro, eu não encontro muitas pessoas querendo comprar carros, porque o pessoal não quer mais o carro. Imagina o pessoal que tem Ford, o desespero, eu tenho Ford, tá? Eu tenho um Ford Ka também. Então, imagina o seguinte, o cidadão tem um Ford Ka, fechou as fábricas da Ford no Brasil, né? Aí não se sabe como é que vai ficar peças de reposição, e aí o cara quer vender o Ford Ka. E aí agora ninguém quer comprar o Ford Ka. Então eu tenho um risco de liquidez? Sim, porque é mais difícil eu conseguir vender o meu ativo, o meu Ford Ka, por um preço justo. O preço justo seria o quê? Tabela FIPE, mais ou menos, né? Então, assim, ficou mais difícil? Sim, porque tem menos gente querendo comprar um veículo da Ford, porque a Ford saiu do país, certo? E questão número 4, empresas com rating de crédito mais alto possuem normalmente uma maior possibilidade de risco de crédito. E essa aqui, automaticamente, ela está errada, né, gente? Porque assim, ó, se ela tem um rating de crédito mais alto, ela está lá AA, automaticamente ela tem menos risco de dar o calote. Lembra que risco de crédito é o calote. Qual empresa tem mais facilidade de dar um calote? Uma que está no nível CCC ou uma que está no nível A? Com certeza a que está em CCC, rating CCC. Ela já foi rebaixada porque existe um risco maior de ela dar o calote. E a 4 também, então, está aqui errada, sobrando então 2 e 3, alternativa C. E aí nós temos aí mais uma vez, fechando com chave de ouro, 15ª questão, sempre questões comentadas aqui toda terça-feira. Lembrando aí, galera, prova da Anbima, ela está suspensa, aproveita aí, tenta estudar um pouquinho mais. Quem sabe você aí que marcou CPA 10, tá? E agora ia fazer a prova por esses dias, pensa que pode fazer a CPA 20, dá para estudar um pouquinho mais e fazer CPA 20.
A Ambima está até dando essa opção para quem teve a prova cancelada, então você pode pagar a diferença de uma prova para outra e fazer a CPA 20, tá? E, obviamente, a ideia aqui é, em breve, a gente também ter o preparatório de CPA 20. Fiquem atentos, até porque do pessoal que fez prova do último preparatório, todos passaram e passaram muito bem. Tivemos aí 5 alunos que fizeram aí a prova em fevereiro e março e todos eles passaram. Lembrando, todos eles disseram que as questões que nós fazemos aqui no nosso simulado são um pouco mais difíceis, porque você tem que entender, você tem que colocar isso aqui em prática, e mais difícil aqui, treino difícil, é jogo fácil, é prova tranquila, é certificação na mão, é entrada no mercado financeiro para você que ainda não entrou, é a promoção que você tanto espera, principalmente você que quer atender clientes voltado para a área de investimento, você aí que quer melhorar, subir de cargo, certo? Galerinha, obrigado por mais um dia estar comigo aqui. Lembrando, ainda durante a semana nós temos o nosso Morning Call, todos os dias às 5h50. Então você que gosta de mercado financeiro, quer trabalhar na área, precisa acompanhar isso, certo? E na quarta-feira, quarta ou quinta, agora não lembro, tem um vídeo que nós vamos lançar aqui no canal com algumas dicas para você passar na sua certificação. CPA 10, CPA 20, CEA, dicas que eu utilizei e que com certeza vão ajudar. Ninguém é igual, mas com certeza elas te ajudam. Obrigado, bom descanso para vocês. Nos vemos aí durante a semana. Não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê por aqui. Até mais, tchau, tchau.